Fala meus amigos terráqueos, eu sou Fred Secchio e você foi mais uma vez abduzido pelo canal VOVNI, segunda temporada. Vem comigo! Fala meus amigos, quem tá aqui hoje comigo é o meu parceiro Alberto Dias, Dr. Alberto. O Alberto é advogado, por acaso é meu amigo de infância e tem uma história maravilhosa de avistamento de OVNI para contar para vocês. E não é uma história comum, é uma história que tem tudo a ver com a Noite Oficial dos OVNIs. Sim, Noite Oficial dos OVNIs, um dos mais famosos casos ufológicos do Brasil. Acho que perde só pro ET de Varginha, né? O ET de Varginha todo mundo conhece. Mas a Noite Oficial dos OVNIs é um evento muito importante, por quê? Por dois motivos. Ela ficou muito famosa porque foi a primeira vez que militares de alta patente vieram a público, deram entrevista coletiva para falar desses eventos que aconteceram a partir das 17 horas do dia 19 de maio de 1986. Nessa data, não 1, não 2, não 4, não 20, mas 21 objetos não identificados cruzaram os céus do Brasil, passando por vários estados. Oficialmente passaram por Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Goiás, mas pelas pesquisas, pelas entrevistas do grande ufólogo brasileiro Jackson Camargo, que é o maior estudioso do caso da Noite Oficial dos OVNIs, escreveu livro sobre isso, tem curso sobre isso, o Jackson descobriu que teve eventos, avistamentos no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso, e até no Uruguai, Argentina e Chile. Sim, o OVNI também teria sido visto no Uruguai, teria cruzado da Argentina até o Chile, o que teria movimentado até os militares dessas regiões. E, então, oficialmente, né, segundo que o brigadeiro Moreira Lima e os seus oficiais relataram nessa entrevista, nessa coletiva de imprensa, que até virou matéria do Fantástico, eles perseguiram e foram perseguidos por esses objetos. Né, ao todo aí, seriam, que o radar do SINDAC e o radar das aeronaves teriam identificado, seriam 20 objetos. O Jackson Camargo, por tudo que ele viu, por tudo que as pessoas que ele entrevistou, foram mais objetos. Né? O 21 é o oficial, mas foram mais objetos. E esses objetos aí, eles teriam cruzado o estado e a Força Aérea Brasileira, identificando os alvos, mandou caças. Oficialmente foram 5 caças, né? 3 Mirage e 2 F-5. Mas, segundo Jackson, em suas pesquisas, mais caças tiveram envolvidos na perseguição desses objetos aí. E olha só que interessante, o Tenente Kleber, ele conta lá na sua entrevista que ele perseguiu um dos objetos por 20 minutos. Ele ficou tentando perseguir o objeto. Já o Capitão Márcio Jordão, ele foi seguido por 13 objetos. Isso mesmo, ele ficou com medo. 13 objetos estavam dando no radar, que estavam atrás dele, né? Ele teve que fugir desses OVNIs. Já o Capitão Viriato, que estava num caça, usando as informações do radar da própria aeronave, ele estimou que o objeto que ele estava tentando perseguir atingiu a velocidade incrível de 18 mil km por hora, o que dá Mach 15, ou seja, 15 vezes a velocidade do som. Não temos avião, não temos aeronave, não temos nada que chegasse nesse ponto. E nem capacidade humana, né, Fred? Para aguentar é impossível, a força G. Exatamente. Então esses objetos foram vistos em vários lugares. Eles sobrevoaram áreas de importância para a nossa segurança nacional, né? Sobrevoaram bases militares, usina Angra dos Reis, usinas hidrelétricas, a Escola de Especialistas da Aeronáutica em Guaratinguetá, onde mais de 2 mil militares tiveram avistamentos. O Jackson também descobriu que teve umas pessoas ali no Morro do Cavalcante, no Rio de Janeiro. Deixa eu até achar a informação aqui para dar a informação certinha. Eu sinceramente não tinha conhecimento de todas essas informações e só corrobora o avistamento que eu irei mais adiante reproduzir. Incrível. O Jackson, achei aqui, o Jackson, ele achou informações que no Morro do Cavalcante, no norte do Rio de Janeiro, pessoas viram um objeto pousar atrás do morro e depois desse suposto pouso, eles teriam visto numa estrada ali uma mulher flutuando, uma mulher de estatura baixa, com feições femininas humanas, flutuando pela estrada, ou seja, até um ser, né, foi visto. Então, a Noite Oficial dos OVNIs é muito cheia de detalhes, pesquisem aí,
vão atrás do Jackson Camargo, ele tem um canal chamado Fenômeno, ele também deu uma entrevista... Farei isso. Ele também deu uma entrevista recente para o Projeto 93, onde ele dá novas informações. E essa história é maravilhosa, porque tem muitas testemunhas, né? Tem o Coronel Osiris Silva, que na época tinha sido impostado como presidente da Petrobras. Ele estava voando de Brasília para São Paulo e ele viu um dos objetos, o objeto que ele viu tinha formato charuto, né? Um objeto gigante. Testemunhas viram objetos que tinham 1.500 metros de tamanho, ou seja, nave-mãe. O controlador de voo, outra testemunha interessantíssima aqui, é o sargento Sérgio Mota da Silva, que era controlador de voo, né? Ele, quando viu os objetos no radar, tentou interagir com os objetos, usou as luzes de balizamento de pista para interagir com o objeto. Ele apagava a luz, o objeto aproximava, ele acendia a luz, o objeto se afastava, né? Então ele se você procurar na internet, você vai ver os depoimentos da época, né? As gravações de áudio dos controladores de voo. O próprio Sérgio Mota, ele fala assim, gente, venha um festival de discos voadores, né? Ele ficou realmente muito impactado com a história. Então, eu achei, muito por acaso, que o meu amigo Beto viu que eu estava com o canal VirOVNI e falou, Fred, eu tenho uma história para contar com testemunhas. Em 86. Sem saber desses dados que agora apresentados fortalecem por demais o avistamento, que agora não tem a menor dúvida que se trata de um OVNI. E provavelmente faz parte dessa onda ufológica da Noite Oficial dos OVNIs. Betão, você estava lá, 96, você estava jogando bola. 86. Com 13 anos de idade, sou de 1973. Estava eu, o Adriano Comim de Ângeles, o Adriano lá da rua Rondinha, na Chácara Inglesa, Vila Mariana, perto da Praça da Árvore, São Paulo. 1986, por volta das 6h30, 7 horas da noite, estávamos jogando bola. Eu, o Du e o Adriano. E aí, Fred, é uma coisa muito curiosa. Primeiro, ouvimos um som extremamente grave, e sem identificação da origem desse som. Chamou a atenção o barulho. Chamou a atenção, vocês estão escutando esse som? Estamos, é bem alto. O que pode ser? Cogitamos, tinha 13 anos, o Du 10, o Adriano 14. 86. O mês eu não recordo particularmente, mas eu tenho ideias não sugeridas por uma questão assim de escola, estava na 7ª série, então é por volta de abril mesmo, março ou maio, é neste período mesmo que isso ocorreu. Antes de tudo, escutamos um som extremamente grave. E aí continuamos a jogar bola. Aí o Adriano, em dado momento, a gente jogando bola, ele falou, dá uma olhada lá para cima. Aí a gente olhou lá para cima, agora nesse momento estou visualizando mesmo. E aí eu olhei para cima e falei, deve ser um balão. Era prateado assim, e luzes que se mesclavam entre os extremos, não havia uma forma definida. Apenas uma luz prateada. Proporcionalmente eu posso enquadrar aqui como se fosse no céu, eu vendo uma cabeça de agulha, pequeno, um ponto no céu prateado. E o som não acompanhava o objeto, pelo menos pelo lastro visual. Parecia que o som estava longe e o objeto estático. Sim. Ele estava parado. Aí o Adriano falou assim, eu acho que é disco voador. Falei, bom, eu não acho que é balão. Aí o Du era muito criança, 10 anos de idade, ficou observando também com a gente e permanecemos observando. Aí, é estranho, aí a luz oscilava entre vermelho, quando eu vi, vermelho e verde. E não era uma coloração única, se mesclava entre um passo e o outro do objeto. O objeto se mexia no céu? O objeto estático. A luz mexia, a luz se movia? A luz se movia e o objeto estático. Aí o objeto parece que ele se deslocou, mas você não via se deslocar. Ele estava nesse ponto, aí ele ficou maior. Parecia que ele estava mais perto da gente.
Realmente, talvez pela idade, deu a sensação que ele estava se aproximando. Ele ficou maior. Vocês ficaram com medo no momento? Sentiram medo? Não senti medo. Eu estou todo arrepiado agora porque são memórias muito marcantes. E aí todo esse momento. Não fiquei assustado. O Adriano ficou um pouco assustado, lembrando agora. O Du, não lembro da sensação dele, como ele era 10 anos de idade, eu acho que ele não esboçou uma reação imediata. Aí, permanecemos observando o objeto, sumiu o som. O objeto estava lá. O som que era grave parecia de uma fábrica. Era um som bem alto, muito fácil. Audível de longe. Você falou da fábrica, um som metálico, parecia coisa, engrenagens, alguma coisa boa, assim? grave, não engrenagens. Um som... Atualmente eu assemelho esse som com megahertz infrassônicos. Só que grave, você sentia mesmo a vibração do som. Aí o som foi embora, daqui a pouco foi embora o objeto. Ok, beleza. Isso eu tenho de trazer porque é uma coisa muito poderosa. Havia um amigo nosso, o Roberto, fica a minha homenagem ao Roberto, eu não sei onde ele está há muito tempo, há muitas décadas. Mas o Roberto era um sujeito extremamente superdotado intelectualmente. Ele e o Silvinho lá da rua, filho de pedreiro, passou em primeiro lugar no ITA. E o Roberto e o Silvinho, eles tinham um núcleo uma turma de estudo sobre OVNIs e sensações extrasensoriais. E neste mesmo período, final de 85, início de 86, o Roberto, antes de tudo, Fred, em 1985, tinha 12 anos, lembro bem, porque a gente começou na Quermesse, em junho de 85, a gente começou a falar sobre isso. Aí o Roberto falou que iria ocorrer, isso é real, um contato, ele iria fazer uma viagem astral, porque teria um contato extrasensorial. Por que eu estou falando do Roberto? Porque depois desse avistamento bastante marcante para a gente, havia uma quadra pública perto da Rondinha, da Correia. Famoso buracão, perto da igreja budista, na Rua Araré. Aí a gente estava jogando bola, 10h30 da manhã. 10h30 da manhã, como estavam todos os meninos, já era junho, Fred. Porque era férias escolares, estava todo mundo. A gente estava jogando bola 10h30 da manhã, com 13 anos, 1986, todo mundo, estava o Bilo, o Lalau, Laurindo Matos Filho, em memória, o Adriano, o Claudinho, o Cebola, todo mundo. Nossos amigos tudo da rua lá. Todos. Tinha uns 30 moleques. E aí passaram... Eu identifiquei porque... Não é que eu identifiquei. Eu sabia que a Força Aérea Brasileira, eu gostava bastante do militarismo, e ainda gosto. Aí eu sabia que... passaram 2 F-5s, rasantes. 2 aviões caça F-5. No buracão, 10h30 da manhã, junho de 86. O Adriano se jogou no chão e falou, o mundo tá acabando. Olha isso. A molecada ficou desesperada. O barulho de um caça passando rasante na cabeça da molecada. Um som assim, não consigo imaginar. Você para de pensar, raciocinar, é uma coisa incrível. Aí, ok, não fiz uma ligação com o evento. Eu tô falando de 1 ou 2 semanas depois. Então, foi maio. Agora me ocorreu. Porque se foi junho e a gente estava em férias, foi em maio que a gente observou. Exato, isso, exato. De 86. Começa a fazer cada vez mais sentido. Aí passaram-se décadas. O Roberto, 3 ou 4 meses depois, depois ele me contou, ele nos narrou que estava em viagem astral. Quando passaram os 2 F-5, ele voltou ao corpo físico, por assim dizer, eu não entendo os termos,
voltou para o corpo físico, mas não completamente. Aí ele nos narrou depois que ele ficava entre um padrão não nesta vibração, não sei como falar. De qualquer maneira, ele se afastou por questões médicas, porque ele nos contou que ficou extremamente confuso. Quando passaram esses 2 F5, ele estava numa viagem astral, que não voltou completamente, então ele teve problemas com isso. Caraca. Depois ele contou... Uma testemunha astral do fato. Isso. E segundo a narrativa do Roberto, que eu reputo assim como extremamente crível, extremamente, era um gênio, é um gênio, onde quer que esteja, ele estabeleceu contato. Ok. Passaram-se esses eventos. Depois de muito tempo eu estava em casa com a minha mãe em 2004. 2004, não sei quantas, quase 20 anos, 18 anos depois. Aí eu estava assistindo o Globo Repórter. Naquela época a gente saía bastante, toda sexta, sábado e domingo. Nesse dia não. Aí eu assisti o programa do Globo Repórter. Aí eu... Mãe, é exatamente isso que eu vi. O programa Globo Repórter era sobre... Narrando e sobre a noite oficial dos OVNIs de 1986, a apresentação do Sérgio Chapelin. Narrando exatamente as aeronaves. Aí, fez sentido. Um avistamento. É um avistamento. Exato. Não é possível. Por que 2 F5? E por que aquela luz? Para fortalecer. O Roberto, o irmão do Moacir, ele é um ufólogo... Eu não diria ufólogo, talvez depois. Pesquisador, né? Um pesquisador. Ele era um entusiasta, mas já era muito ligado à astrofísica, astronomia mesmo. Estudava com dedicação. Salvo engano, ele cursou a faculdade, os cursos ele realizou. Então ele tinha telescópios muito potentes. Aí o Roberto falou assim, eu narrei toda essa história que eu estou narrando graciosamente, agradecer o Fred. Eu te agradeço. Uma pessoa que eu reputo, enfim, sem querer jogar confete, entre as 3 mais inteligentes que eu conheço. Isso fica para outra ocasião. Bom, aí o irmão do Moacir, eu não vou lembrar o nome do... Desculpa. O Roberto nos levou lá. Ele tinha um catálogo. À época não tinha computador, não tinha nada. Ele tinha aqueles arquivos, fichário, pronto. Os fichários separados com plástico e várias anotações e gravuras e desenhos e fomos eu e o Adriano lá, no irmão do Moacir, e chegando lá, falamos para ele, observamos assim, era uma luz prateada, precedeu um som extremamente grave, poderoso, depois sumiu o som e depois sumiu o objeto, oscilava entre verde e vermelho. Quando chegou mais próximo a gente pôde ver inclusive o formato, era mais esférico, e aí ele folheou e falou, era esse? Eu falei, era. Falei, tem alguma coisa. Ele tinha ali uma ilustração, um desenho, alguma coisa? Uma ilustração com as mesmas cores, o mesmo formato e a mesma data, por assim dizer. Não lembro da data especificamente, mas muito próximo, porque tinha acabado de ocorrer, ele tinha visto também. Eu quero fazer um complemento aqui, quando o Beto fala dos caças, né, que eles viram 2 caças F5. O Jackson Camargo, né, a maior autoridade da noite oficial dos OVNIs, ele viu lá que a Força Aérea falou que eram 5 aviões. Só que ele, por tudo que ele pesquisou, ele achou informações que provavelmente tinham mais aeronaves envolvidas nisso. E olha só esse dado que ele levantou. Falando com o sargento Sérgio Mota, que era um dos controladores de voo da época, o Sérgio Mota revelou para o Jackson que um mecânico da Força Aérea foi trabalhar num dos caças que tinha participado da noite oficial dos OVNIs, que pousou porque estava com pane seca, estava
acabando a gasolina, teve que pousar, né? Nessa perseguição toda, ficou com pane seca. O avião pousou. Querosene. Acabou o combustível lá, o etanol lá, a gasolina azul lá do caça, o querosene, enfim. Hora que o mecânico se aproximou da aeronave com uma chave de fenda, uma chave de boca, enfim, uma chave para fazer a manutenção da aeronave, a chave, pum, grudou no avião. O avião inteiro estava eletromagnético, ele estava magnetizado. E aquele caça nunca mais voou, e foi aposentado. Então, mais uma entre tantas evidências. Legal você falar das cores também, porque muitas pessoas que viram os objetos relataram cores, branco, vermelho, verde, azul, e os objetos variavam de cor. E Fred, essa eletricidade, por exemplo, neste momento eu estou bastante impactado e arrepiado. E me fez remeter à sensação da observação. Realmente é um campo muito marcante. Eu não sei em que pé é isso, você que é um grande estudioso, um grande pesquisador, afinal estávamos esperando o VOVNI, que é uma contingência natural e natural, de termos assim algumas informações que ainda não temos acesso. Então, particularmente agradeço bastante essa oportunidade e sinto essa vibração. E o campo magnético me parece que é uma forma bastante fluida de comunicação e locomoção. Sem dúvida, né? Tem muito detalhes sobre como as naves geram campos eletromagnéticos, né? Tem algumas provas, fotos que mostravam os campos eletromagnéticos através das luzes, né? E o que você estava falando sobre a sua sensação sobre o avistamento é o que a gente chama de estado alterado de consciência, né? Quando você vê algo que é fora do que a sua mente está preparada para observar ou preparada para absorver, a própria mente te coloca num estado de alerta, um estado diferenciado, né? Que a gente chama de estado alterado de consciência. Por isso, quando você vê um avistamento que é um pontinho no céu, que você fica naquela dúvida se é balão, se o que é, e aquilo não te gera nada, você fica na dúvida, provavelmente era um satélite, era uma coisa. Mas as pessoas que veem o objeto, que veem um OVNI, geralmente, como seu amigo, fica com medo, ela não esquece daquilo, aquilo fica gravado na mente dela. Fica gravado, né? Então, de fato. Então isso é mais uma forma de uma evidência que aquilo foi real. Mais uma informação que faz sentido. Então... Gente, se você, assim como meu amigo Alberto, aqui meu grande amigo Betão da infância, se você também teve um avistamento, teve um contato, tem algum parente que tem contato, tem algum amigo que tem contato, me procure, Fred Secker, o canal VOVNI, aí nas redes sociais. Eu quero contar nossa história, quero te ouvir, quem sabe você é o próximo entrevistado do canal. Betão, muito Fred, obrigado. Satisfação real, fraternal, e obrigado pelo canal e por essa oportunidade de conhecimento. Te agradeço. Que você nos confere. VOVNI. Tamo junto.